Bom dia, professora. Bom dia, alunos lindos. Muito No bem. caso, de novo, né, professora? Nós aqui de novo. Faz de conta que a gente nem se viu hoje, então o nosso bom dia tem que continuar animado, né? Né, Yuri? Verdade? Sim, tem sim. Yuri, sua mãe mandou ontem para mim um aplicativo muito legal que eu vou estudar ali direitinho, porque eu tenho uma dificuldade com esses aplicativos, Yuri. Eu vou olhar. Nem tô sabendo que ela te mandou. Hein? Nem tô sabendo que ela te mandou no Ah, aplicativo. mas ela mandou como professora para professora. Ah, não foi como mãe, não, foi como professora mesmo, me ajudando. Ah, tá. Bom dia aos alunos que estão entrando. Pouquinhos, cadê o restante? Ai, ai, ai. Tudo bem. É A porque gente... só entrou agora que a gente já tava esperando a aula, professora. Ah, mas teve horário de Oi, bom intervalo. dia. Bom dia, vocês tiveram 20 minutos e agora a gente tem que retornar, porque a nossa aula passa muito depressa, o horário Como voa. já tinha tomado café, sou esperto. Fui lá e comecei a jogar videogame. Agora eu pausei e voltei a minha aula. Ai, meu Deus, A isso aula aí A minha vai... mãe presencial foi não na tem. padaria e não voltou até agora pra comer o pão. Tô com Minha fome. mãe, na aula de português, que ela foi lá comprar um negócio. Ai, meu Deus, vocês são ótimos, tá? Mãe, então ainda não voltou da padaria. Nossa, tia, então tentando zerar aqui o jogo, mó Olha difícil. só, a padaria deve estar com uma fila lá. Deve estar trazendo alguma coisa gostosa. Deve estar português mesmo, adora. porque a padaria que tá aqui perto de casa só entra 3 por vez. Aí agora é essa hora que o pessoal quer comer, né? Ok. Muito bem, meus anjos. Então, Olha, assim, só para a gente finalizar, na questão lá da apostila, na página 75, que nós paramos no número 6, onde tem respostas pessoais, né? Eu gostaria de ouvir só mais um, ou estourando dois. Eu já escutei 4 alunos. Já escutei, Eu falei, né, professora? já escutei Yuri, Miguel Paiva, Miguel Jorge e a Rebeca. Rebeca. E Rebeca, 4 alunos. Gostaria de ouvir somente mais 2 alunos, resposta pessoal, para a gente poder dar continuidade lá em crase, voltar para o capítulo 9. Ô, tia, posso falar? Pode, Isadora? Eu coloquei que eles deveriam fornecer novos empregos para essas pessoas que ficariam desempregadas, porque senão o país entraria em crise, porque as pessoas não estariam recebendo, também não estariam gastando, né? Tanto assim. Sim, perfeito. Você tinha falado isso mais ou menos quando eu comecei a pronunciar essa pergunta. Muito bem, Isadora, obrigada pela sua participação. Somente mais um, para a gente encerrar essa parte da apostila. Mais um. Mais um corajoso para colocar a sua ideia aí, para a gente poder ir para a crase. É tão gostoso só. Poxa, ninguém mais. Então, vamos fazer assim, olha, na apostila de vocês, vão para a página 79, onde a gente começou, a gente já viu o emprego da crase, mas abram aí na página 79, só para a gente relembrar. 79, 80... Ô, tia, eu tenho uma dúvida. Oi. Por exemplo, nesse aqueles com crase, como é que a gente sabe se a gente tem que usar o aqueles com ou sem crase? Ah, sim, nós vamos. Eu já expliquei, mas a gente vai retomar nisso, tá? A gente vai voltar. Lucas Queiroz admitindo, ok. Antes de eu dar continuidade à crase, Pedro Almir já entrou? Não. Pedro Almir, preciso falar com ele. Maria Eduarda já me procurou. Falta. Muito bem. Nós vimos que a crase é aquela união, né, de uma preposição, mais um artigo, um a, vamos dizer assim, e tem um acento indicativo que a gente fala, né? Crase é o acento indicativo da crase que a gente deve falar. Vimos os casos em que ocorre crase, os casos em que não ocorre crase, vamos rever rapidinho aqui. Olha lá, primeiro caso, antes de uma palavra feminina, isso aqui foi o que eu coloquei para vocês copiarem em casa. Eu espero que vocês tenham visto lá no slide, porque eu tinha falado a vocês que eu ia colocar. Espera aí, 2 pessoas. Ah, o Pedro Almir está entrando agora, ótimo.
Pedro Almir, meu querido, não esqueça de me procurar no... Ah, tem que esperar ele entrar, peraí. Deixa eu ver se o Pedro Almir... Matheus Duval entrando. Pedro Almir já entrou? Pedro Almir, Sim. eu preciso que você me procure no privado. Maria Eduarda já me procurou, então você me procure hoje depois de 11h15, daqui a minha última aula, hein? Não esqueça, ainda antes do almoço eu preciso que você me procure, tá? Recadinho dado, hein? Muito bem, vamos lá. Então eu pedi para vocês copiarem no caderno de vocês, porque essa explicação que eu montei aqui para vocês não tem na apostila. Na apostila só tem antepalavra feminina que você possa colocar o AA, né? Vamos dizer assim, a contração, e que haverá crase. Eu gosto muito dessa explicação aqui que eu dei oralmente para vocês e que agora eu registrei. Se vocês não copiaram, não vai ser agora que vai dar para copiar, tá? O que vocês vão fazer, vocês vão seguindo a minha explicação, depois vocês copiem no caderno de vocês, hein? Crase, e esse caso aqui importante, olha. Existe crase antes de determinados substantivos femininos. Não são todos os substantivos femininos que você vai usar o a como indicativo da crase. Precedidos da preposição a. Admitem o artigo feminino. Então, nem todos, hein? Na dúvida, substitua o substantivo feminino por um masculino equivalente. Se aparecer ao diante do masculino, haverá crase neste feminino. Se aparecer o, não haverá crase. Por exemplo, fui à igreja. Temos um a aí, eu vou ficar na dúvida. E esse a é um artigo ou esse a é uma contração? E agora? Vou fazer a substituição. Fui ao templo. Você não precisa ser similar, tá? Não precisa ser assim sinônimo, não. Você pode substituir fui ao baile, uma coisa que não tem nada a ver, mas dando para substituir na frase, fui ao shopping, fui ao baile, fui ao supermercado. Deu para substituir, este a tem crase, está antes de uma palavra feminina, então esse a deixa de ser um artigo e é uma contração da preposição mais artigo, certo? Então, nós temos professora. crase. Oi. Então, por exemplo, quando a gente fica em dúvida em alguma frase, igual você fui à igreja, a gente tem que substituir por um substantivo masculino? Isso, mas só nesta regra de antes de uma palavra feminina, tá bom? Antes de uma palavra feminina. Vocês vão ver outros. Nós No vimos caso aqui seria igreja, a palavra feminina? Sim, a palavra feminina. O a antes de uma palavra feminina. Olha o outro exemplo. Não obedeça à sinalização, né? Sinalização é uma palavra feminina. Esse a, se não tivesse crase, eu falo assim, ó, complete o a. Complete as frases com a, sem crase, a com crase, as com crase, as sem crase. Você vai ter que fazer essa substituição quando aparecer aí uma palavra feminina. Então, antes... Aí eu poderia colocar não obedeça o sinal? Não, peraí, deixa eu terminar a minha explicação. Não, não pode. Não desobedeça, se tem lá a sinalização, é uma palavra feminina, é porque vocês ainda não viram regência verbal, né? Na regência verbal, que vai aparecer que o verbo desobedecer, ele pede uma transitividade indireta. Então, não obedeça a quê? Ao sinal. É a mesma coisa de falar fui aonde, né? Ao mercado. Não desobedeça a quê? Ao sinal. Então, eu substituo por uma palavra masculina, este a, haverá crase. Então, repetindo, antes de uma palavra feminina que eu puder substituir por ao, este a haverá crase. Se não puder substituir por ao, ele fica como apenas um artigo. Não haverá o sinal indicativo da crase. Tá? Essa é a regra primeira que foi colocada na apostila, mas eu gosto de dar essa explicação que eu dou sempre aos meus alunos, porque aqui na apostila só vem assim, olha. Acompanhe comigo a página 79. Artigo definido feminino.
haverá crase. Eu não tenho justificativa nenhuma. Então, se você acha que esse cenário pertence à ficção, senão você vai colocar crase antes de qualquer palavra feminina, e não pode. A mesma coisa de colocar assim, ó, a ficção, né? Também pode fazer essa substituição, colocar o a antes da palavra. Mas eu gosto mais dessa explicação que eu coloquei aqui para vocês, montei um slide. Não tem essa explicação na apostila, só nas gramáticas que existe essa explicação. Nesse material do SAS, não tem. Agora, aqui o exemplo que a Isadora falou que estava na dúvida. Olha, antes não, nos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Eu disse a vocês que eu vou montar exercícios para a gente fixar melhor o emprego da crase. Isso aqui vai ser melhor quando vier aparecer os exercícios, como tem, ó. Você se referia àquele texto sobre robôs? Se eu puder colocar antes desse pronome aquele, a palavra a, ó, você se referia àquele texto sobre robôs? Quando dá para você colocar esse aquele, aí haverá crase, nesse sentido, de colocar um a antes de aquele. Porque se a gente tem uns exercícios específicos sobre isso, tem determinadas frases que você não consegue colocar o a antes de aquele, então não vai ter crase no pronome demonstrativo, nem aquele, nem aquela e nem aquilo. Tá, Isadora? Nós vamos voltar nisso aí através do exercício. Tá bom, tia. Tia, acabei de salvar um passarinho, tia. Oi? Acabei de salvar um passarinho. Ele entrou aqui dentro de casa e estava batendo a cabeça no blindex. Aí eu fiquei, que tá sonando aqui, tia? Nossa Senhora. Achei que ele ia morrer. Você tá na varanda, né, cabeça. Aluna? Então, vamos voltar aqui. É porque você está na varanda. E olha que beleza. Passa os passarinhos. Só não pode deixar o passarinho tirar sua atenção, né? Não, tia, tipo, o blindex foi aberto. Aí o passarinho, ele entrou aqui dentro de casa. Aí, as outras janelas são tudo fechadas, a do blindex. Aí ele achou que, dava uma passa, ficou batendo na cabeça, tive que abrir, aí como o passarinho quebrando, meu Deus do céu. Fusão que deu aqui, mas posso já tirar ele já. Então, vamos lá. Ainda bem que conseguiu retirar, né? Peraí. Crase. Então, era dessa aí que era só para vocês copiarem. Deixa eu ver. Era isso mesmo. Na crase facultativa, a gente vai chegar daqui a pouquinho. Caso em que ocorre a crase. Acompanhem comigo aí na página 80, hein? Então, a primeira, ó, antes de palavra feminina, vocês já sabem. Já expliquei para vocês. Olha o segundo pontinho. Presta atenção no segundo pontinho. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas formadas a partir de palavras femininas. Olha a locução adverbial que tem aí. À toa. O rapaz está rindo à toa. Então, locução feminina tem crase. Saiu de casa às pressas. Locução feminina tem crase. Os países estão à procura de. Aqui temos uma locução prepositiva. Lembrando que a locução prepositiva sempre vai terminar com uma preposição, ou uma contração, ou uma combinação. Nem sempre ela começa com uma preposição, mas sempre ela termina com uma, tá? Então, à procura de, à espera de. Locuções tem crase. Nas locuções conjuntivas. Deixa eu terminar aqui. Desliga seu áudio. Oi? Tudo bem? O som do cachorro, o latido do cachorro estava atrapalhando, né? Vocês sabem perceber isso, olha bem. Quando tem barulhos ao redor, vai o barulho para todo mundo. Então, é só desligar o áudio, que aí esses ruídos desaparecem. E esse conteúdo aqui... Está tendo uma furadora aí na rua, você. Esse conteúdo é bem delicado, sétimo ano, então tem que ter muito cuidado, tá? Não cai no simulado? Não cai no simulado, mas é um conteúdo que eu já estou dando e vou dar como dado, tá? Então, prestem atenção. No outro pontinho, as locuções conjuntivas, nós não vimos conjunção, como eu falei para vocês, mas existem locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que. Então, há uso da crase. Outra expressão de outro caso que eu posso encontrar crase? Nas expressões à moda de,
a maneira de, ainda que esses termos moda e maneira estejam ocultos, não aparece na frase, nem sempre. Olha bem o exemplo, ó. Ontem comemos macarrão à carbonara. No caso, a moda carbonara. Então, a palavra a moda de não aparece na frase, mas a gente aqui dá para entender, dá para no nosso subconsciente aqui, dá para substituir. Então, haverá crase, mesmo que a palavra que vem depois dele seja uma palavra, não seja uma palavra feminina. A frase do Harry Potter ficou estranha. Hein? Oi, Isadora. A frase do Harry Potter ficou estranha, tipo... Vamos agora. Os convidados estavam vestidos a Harry Potter, né? A caráter, a moda Harry Potter. Então, nós temos, mesmo Harry Potter sendo uma palavra masculina, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que não se coloca crase antes de palavra masculina. Vamos ver daqui a pouquinho. Mas nesse caso aqui, quando eu posso colocar a moda de, a maneira de, então aqui existe o acento indicativo da crase. Regra tem que estudar, não tem jeito. Outra regrinha, antes de locuções adverbiais que indicam hora específica. O telefone tocou à meia-noite. Combinamos de encontrá-lo no parque às 2h. Então, antes de numerar um indicativo de hora, nós usamos o acento indicativo da crase. E o último caso em que usa-se crase, olhem bem, antes das palavras casa e terra, apenas quando estiverem especificadas por determinante. Por exemplo, eu saber a casa de quem, não foi a casa de quem, ou a terra no caso aqui, de alguém, se referindo, determinando, tem crase. Se não for determinada, se a gente não souber de casa de quem, não vai ter crase. Vamos ver através dos exercícios essas regrinhas, porque eu admito que eu falando, do jeito que vocês estão aí à distância, eu falando, não é na primeira fala, minha explicação, que vai dar para entender, não. É no exercício que a gente vai vendo por que tem crase, justifique o emprego, justifique onde não tem crase, justifique a crase facultativa, que nós vamos ter que ver também. Não tem no material, mas eu montei um slide da crase facultativa. Guilherme Viana entrando agora. Nossa! Vamos lá. Exemplo, fui à casa de Ana ontem. Olha, eu estou especificando a casa, determinando a casa que é de Ana. Então, tem crase antes da palavra casa, em que eu estou especificando, determinando. Prestem bem atenção nisso. Retornei à terra dos meus ancestrais, né? Estou determinando a terra de quem? Olha, estou indicando que foi das pessoas da minha família lá atrás, né? Dos meus ancestrais. Então, determinando a palavra casa e a palavra terra, haverá crase nesses dois casos, tá bom? Atenção os alunos que estão entrando super atrasados na aula, hein? Por favor, nós estamos num conteúdo que ele é, entre aspas, enjoadinho, tá? Eu sei o que é um conteúdo tranquilo e um conteúdo enjoadinho, entre aspas. Tudo que exige regras não é nada fácil, né? A gente sabe muito bem disso. Olha quantas regras a escola coloca, quanta dificuldade tem para os alunos seguirem. As regras dentro da língua portuguesa. Regra tem que ter muita atenção em todos. Olha a regra de oração sem sujeito. Tenho que pensar, eu tenho que entender, eu tenho que memorizar. Regras de crase, mesma coisa. Tem vários casos que se usa crase, tem alguns casos que não se usa crase e apenas 2 casos de crase facultativa, onde você pode usar ou não. Então, nós vimos até aqui todos os casos em que se usa crase. Antes de palavra feminina, se puder fazer essa substituição que está no slide. Nos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, se eu puder colocar o artigo a antes desses pronomes.
Nas locuções femininas, né? Seja locução conjuntiva, seja locução adverbial, seja locução prepositiva, nas locuções femininas tem crase, nos numerais indicativos de hora tem crase, nas palavras, nas expressões a moda de e a medida de, que não aparece na frase, mas você subentende, então haverá crase. Antes das palavras casa e terra, se for determinada, se for especificada. Então, esses são os casos em que ocorre crase. Agora, vamos ver. Tem aqui embaixo dessa da casa, da terra, tem assim, olha. Diante da palavra terra como substantivo próprio, com significado de planeta, também poderá ocorrer crase, se houver a preposição a antecedente. Então, olha aqui, assisti a um filme em que os alienígenas vinham à Terra. Terra, então, aqui é letra maiúscula, tem um A antes dele, então eu coloco a crase, não está especificando a terra, mas aqui não é terra um substantivo comum, Ô, tia. É um substantivo próprio. Só um instantinho, deixa eu terminar aqui. Como é antes de terra como substantivo próprio e tem o A antes dele, portanto, haverá crase. Diga, Arthur Lopes. Você passou o slide? Esse único slide que está aparecendo aqui para vocês, que eu pedi para vocês copiarem em casa, que está aqui desde a hora que eu comecei a falar. Esse tá. único Eu pensava aqui, que você estava passando o slide e aí eu pensava que eu estava bugado. Não, meu lindão. Não, eu sou na apostila. Página 80 e 81. Quem chegou atrasado, quem chegou mais tarde, página 80 e 81. Esse slide que está aparecendo para vocês é um que eu coloquei na sexta-feira, eu acho que foi na sexta, ou na quinta mesmo, que é para vocês copiarem no caderno, onde vai ter daqui a pouquinho um outro slide que não tem aqui na apostila, que é para copiar no caderno. Então, vocês vão ficar perdidos, porque não tem essa explicação aqui na apostila, tá bom? Então, ainda na página 81, vamos ver agora os casos em que não ocorre a crase. Olha o primeiro caso, antes de palavra feminina. Olhou o A, está antes de uma palavra masculina, de cara, eu já sei, não tem crase. A não ser que seja aquele caso lá que tem a moda de, a medida de, antes de Harry Potter. Harry Potter é palavra masculina. Mas tem crase porque dentro do contexto está explicando a modo, a medida de, né, Harry Potter. Saiu a pé para o passeio da tarde. Pé é uma palavra masculina, né? O pé. Então, esse A não tem crase porque está antes de uma palavra masculina. Segundo caso, antes de verbo. Muito fácil. A antes de verbo não tem crase. Olha, o artigo levou-nos a pensar. Tenho muitas coisas a fazer. Então, a antes de verbo, não haverá crase. Terceiro caso, antes de pronomes pessoais, né? Pessoais retos, oblíquos. O tratamento vai ter uma exceção. Aqui nem vem a exceção. Poxa vida. Não tem a exceção do pronome de tratamento e eu não coloquei. Vou ter que acrescentar aqui nessa regra, mas não hoje, tá? Então, aqui temos, antes dos pronomes pessoais, apenas retos e oblíquos que tem aqui, ó. Disse a ele, então ele é um pronome pessoal reto, então esse a não tem crase. Sugiro a você, se você é um pronome de tratamento, mas os pronomes de tratamento que tem exceção a essa regra é senhora e senhorita. Eu vou colocar para vocês para amanhã, tá bom? Não cabe a mim esse a antes do pronome pessoal oblíquo. Então, caso em que não tem crase antes dos pronomes pessoais. Antes de pronomes ou alguns pronomes indefinidos. Olha, meu irmão irá a uma palestra... Oi? Artigos. Artigos, perdão. É isso que eu vi. Eu falei, eu li pronome, agora tem aqui um artigo, desculpa. Antes de pronomes ou artigos indefinidos. Obrigada, Yuri, pela observação. Está atento à minha fala, isso é muito bom. Meu irmão irá
a uma palestra. Então, uma é um artigo indefinido, então não tem crase antes de artigo indefinido. Você chegou a alguma conclusão antes de pronome? Alguma é um pronome indefinido. Algum, alguma, nenhum, nenhuma. Então, não haverá crase antes de pronomes, ok? Então, são os casos, deixa eu ver aqui atrás, isso aí, que não se usa crase. Antes de palavras masculinas, antes de verbos, antes de pronomes pessoais e antes de artigos indefinidos e pronomes também não tem crase. Estou vendo aqui, eu parei porque... o Matheus Gorito, vou esperar o Matheus Gorito entrar, eu tenho que falar com ele. Estou gostando disso não. Está chegando muito atrasado em todas as minhas aulas. Às vezes a internet dele cai. Mas eu tenho que escutar o aluno. Matheus Gorito, já apareceu aí na sala? Se não tiver áudio, por favor, coloque no chat. Por que você anda atrasado para entrar nas minhas aulas? Não só de hoje, eu já reparei em aulas anteriores. Matheus Gorito, que eu quero ouvir. Põe no chat aí a justificativa, Matheus. Preciso saber. Vou esperar. Ele tá caindo muito, tia. Até Ele no respondeu? dia que... Peraí, ele respondeu isso aí para vocês? Não. Então, eu quero ouvir do aluno. Estão entendendo? Eu sou enjoada nessa parte, tá? Não adianta um responder pelo outro, sendo que o aluno está aí. Se o aluno não está aí, tudo bem, você estaria justificando pelo colega. Mas agora eu gosto de ouvir o aluno. Matheus Gorito, põe aí no chat para mim. Ana, nós vamos fazer tarefa. Você já comeu biscoito? Não. Quem está conversando? Desliguem o áudio, por favor. Desliguem o áudio. Tem alguém falando aí. Está em casa. Desliga o áudio. Matheus Gorito, estou te aguardando, hein? Enquanto isso, vou dando continuidade aqui. Então, nós vimos os casos em que ocorre crase, os casos em que não ocorre a crase. Agora, vocês teriam que copiar esse caso facultativo. Cadê o caso facultativo, hein? Vamos lá. Onde você pode usar ou não. Aqui. Crase facultativa. Isso aqui também vocês vão ter que copiar no caderno, tá? O que é facultativo, como eu disse? Pode usar ou não. Antes de pronomes possessivos femininos. Fui à minha casa de praia. Minha, pronome possessivo feminino. Então, pode usar crase ou não. Você pode deixar ou não esse A com um acento indicativo de crase. E antes de nomes próprios de mulher, também você pode usar ou não. Empreste o caderno à Isabel. Estou especificando quem é para a Isabel. Antes de Isabel, que é um substantivo, nome próprio de mulher. Então, são os dois únicos casos em que a crase você pode usar ou não. Tudo bem, alunos? Até aqui, tudo certinho? Hein? Prof. Oi. Mas e se o nome for de menina e de menino? Não, tem que ser feminino. De menino, antes de palavras masculinas, não se usa crase. O A, antes de palavra feminina, pronomes... antes de palavras femininas, nomes femininos, você pode usar ou não. O A, antes... A João, não posso usar, porque João é uma palavra masculina. Então, não, é o caso que não pode se usar crase, tá bom? Então, aqui eu acho que ele perguntou, tipo assim, como o nome, ele é tanto para menino quanto para menina. Qual o nome que é tanto para menino quanto para menina, gente? Me dê um exemplo. Fugiu, né? Nos Estados Unidos é Jason. Oi? Alex. Oi? Alex? Alex para mim. Nos Estados Unidos, tia. Nos Estados Alex. Unidos. Eu, hein, gente? Vocês estão querendo complicar a minha vida, né? Ai, pelo amor de Deus. Antes de falar, no meu entendimento, não tem nome. Alexa! Alexia? Alexia é nome para mim feminino. Para vocês é masculino. Alex. Alexson. Não, tia. Alex.
Põe no chat, por Que favor. chama Alex? Põe no chat, por favor. Não me faça atrapalhar a aula, não, por favor. Se é um nome que eu não estou entendendo, que não é brasileiro, eu não tenho obrigação de saber. Põe no chat, por favor. É o tipo de coisa que me aborrece. Fico brava mesmo. Põe no chat o nome da pessoa e a gente analisa. E o tempo está passando. Vamos lá, escreva no chat, por favor. E vamos adiante. Estou aguardando o Matheus Gorito no chat, me dar um oi aqui e saber por que está chegando atrasado nas minhas aulas. E agora o exemplo que vocês deram, que eu não entendi absolutamente nada. E se é dúvida, eu tenho que esclarecer a dúvida, mas dentro do conhecimento do meu português, e não do americano. Americano, para mim, infelizmente, não. Por isso que eu não fiz inglês, por isso mesmo. Fiz português. Então, ponha o nome no chat. Guilherme Viana levantou a mão. Quer falar comigo? Mas, professora, por exemplo, tem Rafael e Rafaela. Por exemplo, quando a gente vai falar Rafa, a gente pode colocar a Rafa? Depende da frase, né? Depende da frase. Ô, tia. Não é uma frase que tem a Rafa. Para mim, Rafa é para mulher, né? Tia, eu pesquisei no Google e no Google falou que, por exemplo, Yuri é o nome unissex. Deixa eu responder, Luiz. No Japão Professor, volta no último slide, pois fiquei com uma dúvida enorme. No meu amigãozão tem um Yuri lá que ele é. Gente, a professora, Peraí, só um mas instantinho, enquanto esse só um instantinho. português... Eu não vou entrar nesse assunto mais, não. Já obrigada pela participação de vocês. Matheus Gorito, já vi a sua justificativa. Obrigada, Matheus Gorito. Luiz, estou voltando ao slide, conforme você me pediu. Espera aí. Você quer que eu volte no slide onde eu pedi para copiar em casa. Esse aí, né? Então, esse aí você copia em casa depois, que é o do uso da crase antes de palavra feminina, ok? E depois a crase facultativa. Agora eu peço que peguem o caderno de vocês. Professora, passa para o próximo slide para eu terminar de copiar, por favor. Falei que é para copiar em casa, não falei? Oh, meu Deus. Não, é para o próximo, não é para o anterior, não. É sobre crase facultativa. Aí. Você voltou para o Luiz? Eu voltei para o Luiz, né? Falei que é para copiar em casa, agora estou voltando para Maria Eduarda. E vamos ao caderno do seguinte, hein? Coloquem a data de hoje é dia 13. Escrevam aí. Complete com os 4 As, ó. A com crase, A sem crase, depois As com crase e As sem crase. Posso passar, Maria Eduarda? É porque está aí no slide. Sim. Posso? Tá bom, minha querida. Vamos lá, olha aí. Complete com a ordem aí não importa, tá? Pode ser o A com crase primeiro, o A sem crase depois. Aí tem uns exercícios. Deixa eu ver a hora, são 10h18. Uns minutinhos rápidos para vocês copiarem, bem rapidinho. Para a gente tentar fazer juntos. Prof, eu acho que eu achei um nome. Já terminou de copiar? A minha, eu tô copiando. do nome feminino, pode deixar que a gente ainda vai voltar nisso. Professora? Oi. Esse espaço que você deu na frase é para a gente colocar o negócio, né? É para completar. Com A com a crase, A sem a crase, o As com crase ou sem crase. Tá bom, obrigada. De nada.
Enquanto vocês copiam, vou vendo a presença. Alunos que faltaram nesse segundo tempo de aula. Arthur Eloy, Gustavo Henrique, João Marcelo, João Vitor Carvalho, Pedro Henrique, o Pedro não estava aqui. Pedro Henrique, você está aí? Opa, desculpa. Pedro Henrique. Só. Arthur Eloy. Gustavo Henrique. João Marcelo. João Vitor Carvalho. Pedro Henrique. Os alunos que faltaram. Pedro Almir, não esqueça de me procurar no privado, tá? Sim, vou dar essa... Vou... Enquanto vocês copiam, só escutem o que eu vou dizer no exemplo que foi dado da palavra do substantivo próprio Rafa, que pode ser feminino ou masculino. Se eu coloco para referente a masculino, eu vou ter que usar ao Rafa. Comprei um caderno a Rafa, né? No caso, para a Rafa, então seria feminino. Ao Rafa, o Rafa, no caso, se não tivesse a preposição, ao Rafa, seria o Rafael no masculino. Então, não tem como confundir. Se dentro do contexto, a não ser que seja para completar, né? Teria que colocar masculino ou feminino. Realmente causa dúvida aí, nesse caso em que existe nome masculino, mas não, Rafa não é nome, é apelido. Então, a gente está se referindo Professora, já a vi um nome. nome que é feminino e masculino. Tudo bem se falar? Não? Pode. Tipo, o nome Alisson. Existe feminino? Uma mulher chamada Alisson? Sim, com certeza, Estados tia. Unidos. Nunca Não uma ouvi. mulher brasileira. Professora. Existe. Não, Alisson. brasileira existe também. Alisson? Mulher? Sim. É mesmo? Professora, é que geralmente esse nome que eles existe estão uma- falando Tipo, tem é série que americano. chama Alisson. É americano, Ô, tia, né? mas Yuri Mas é tem o pra nome em homem e pra português que eu mulher, conheço, Yuri. que é Ariel. Yuri para mulher? Nunca ouvi. Eu já Uma fiz, mulher professora. chamada Yuri. Tem. Nunca ouvi uma Eu já mulher namorei chamada a Yuri. Alisson. Dentro do nosso português, tá? Dentro do Tia, nosso dentro do português eu conheço uma palavra que é Ariel. Tem um cantor brasileiro que chama Ariel e eu Mas é com conheço H. algumas mulheres que chamam Ariel. Mas é com H. O cantor Ariel é com H. Escreve Ariel com H. E a mulher com o nome Ariel é com A. Ué, mas também pode ter mulher com H, uai. É, pode ser. Pode Só ser. que o Ariel Não fica do fora, cantor fala não. Rariel, porque tem H, então é Aham. Rariel que fala. Pô, vocês estão percebendo que não são nomes brasileiros? Estão percebendo? Rariel. E o nome Didi? Mas O nome Didi. É quanto para homem quanto para mulher. É, nome tanto para homem quanto para mulher, o mesmo nome, que pode haver confusão no artigo se vai ter crase ou não. Então, vocês podem ter certeza, se tiver isso no simulado, não vai aparecer este caso de nomes estrangeiros, hein? Podem ter certeza disso. Dentro do nosso português vai aparecer nome, sempre vai aparecer, tanto que nas gramáticas você nem encontra essa possibilidade de ter nomes que sejam masculino ou feminino, que dentro do nosso português eu, sinceramente, desconheço em toda a minha experiência educacional e dos meus estudos. Nunca percebi nome que seja tanto masculino quanto feminino. Se causar dúvida, a gente precisa, aí vai ter que considerar os dois casos, né? Então, vamos lá, voltando aqui. Professora, Só um instantinho. Já copiaram o exercício? Calma, tia, eu tô Sim. na D. Eu tava fazendo. Eu tô calma, porque à medida que eu tô conversando e respondendo, vocês têm que estar copiando. Eu não tô copiando nada, mas vocês estão. Professora, Oi, Rebeca. no exercício, na letra E,
não entrego dinheiro a ela, ela seria pronome pessoal, não seria? Mas aí seria feminino, então eu coloco... Não especifica. Não. Olha o caso que eu expliquei regra por regra. Antes de pronomes tem uma regra. Antes de nomes femininos é outra regra. Eu não falei, não tem na regra pronomes femininos, é antes de pronomes pessoais, não haverá crase. Olha lá na regra que eu li uma por uma, tá bom? Para não te confundir. Pronto, chega. Até na letra C, tipo, a minha mãe. Acabei. Não tá Três. especificando